Graças e paz. Eu já estava nervosa para pregar. Quando eu vi que Larissa estava dirigindo o mesmo culto, eu fiquei mais nervosa ainda, porque é muito difícil ficar sério perto de Larissa. Eu não consigo ficar sério. Eu disse, por favor, deixa eu rir perto de Larissa. Queria pedir para que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 27. Amém? Mateus, capítulo 27, versículo 26. Diz assim: Então lhe soltou Barrabás e, tendo açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Quando eu fiquei sabendo que ia pregar, antes de eu saber o tema que ia ser nas quartas-feiras, na semana de oração, o senhor já estava falando comigo sobre esse tema graça. Tanto é que quando eu vi que eu estava na escala, eu até falei com os meninos que Deus já estava falando comigo assim nesse tema. E aí eu estava subindo um dia aqui o córrego e eu encontrei o irmão Edson. E ele me deu uma carona de carro. Aí eu até comentei do carro dele, né? Falei do carro dele. Aí ele estava muito feliz com o carro, tal, contou como foi a história do carro. Ele fez assim. E é incrível, amigo, quando a gente vive debaixo da graça, o Senhor realiza do jeitinho que a gente quer. Esse carro foi do jeito que eu pedi. E aí eu disse, glória a Deus, você conseguiu ele fez. É de um jeito que o carro, o antigo está lá em casa, o velho. Eu não quero nem pegar nele. Só quero pegar esse aqui agora, eu não quero nem ver o outro. E aí ele disse assim a mim, podem humilhar, podem pisar na gente, mas quando a gente vive debaixo da graça do Senhor, o Senhor faz exatamente aquilo do jeito que a gente pede. E aí eu lembro que eu estava ouvindo essa música que o Michel Convô cantou, assim, toda hora passava ela na música que ela estava, toda hora passava ela. E aí eu estava estudando sobre a graça quando eu vi o Senhor me colocou para pregar na quarta-feira, e o tema era justamente esse, graça. E aí Senhor, fala comigo em algum texto. O Senhor falou comigo, já me respondeu que eu tenho que falar sobre isso. Eu quero me mostra um texto que eu tenho que falar. E o Senhor me deu esse versículo. E eu fiquei, sim, e aí? Eu agora faço o quê? Qual mensagem eu faço aqui? E aí eu comecei a pensar que a gente já estudou essa história da crucificação de Jesus muitas vezes. Todo cristão, ou quem não é cristão, já ouviu falar sobre Jesus morrer por nós na cruz. Todo mundo já ouviu isso. E também já ouviu mensagens, eu já ouvi mensagens, de quando chega o dia de crucificar Jesus, muitas vezes quem prega nos coloca como uma multidão, que tem que escolher entre Jesus e Barrabás. E não é uma mensagem errada, coloca a gente como multidão, porque muitas vezes diz assim, a gente é uma multidão e a gente escolhe entre Jesus ou o pecado. Não é uma mensagem errada essa. Só que hoje eu não queria que você fosse a multidão. Hoje eu queria que você fosse outro personagem. E aí eu, estudando, o Senhor me mostrou a história de Barrabás. E aí eu comecei a estudar sobre Barrabás, assim. Naquele dia que Jesus fosse crucificado, sempre soltava assim, chega uma época do ano, que eles soltavam um ladrão, soltavam algum bandido e o outro ia ser crucificado. E aí Barrabás já estava esperando já, ele foi pego, estava esperando já de morrer. Barrabás estava esperando já, era a minha vez, eu vou morrer. E aí chega Jesus, de repente assim, prendem Jesus, a gente já conhece a história, Jesus é traído, Jesus é levado a Pilatos. E Pilatos, quando olha para Jesus, Pilatos não vê pecado algum, fica procurando o que fazer para tentar livrar Jesus, tal, não consegue achar nada, aí joga para a multidão. Se vocês preferem que eu solte quem? Barrabás ou Jesus? E a multidão grita para soltar Barrabás. E aí Barrabás ele é liberto. E aí eu comecei a pensar nessa história assim. Quem merecia estar naquela cruz naquele dia? Barrabás, não Jesus. E aí eu percebi que nessa história eu não era multidão. Eu era Barrabás. Porque quem merecia estar na cruz era eu, não Jesus. E aí eu comecei a imaginar como foi quando foram dizer a Barrabás que ele estava liberto. Comecei a imaginar assim, como foi que chegaram a Barrabás e disseram assim, Barrabás, tu está liberto. E aí eu imaginei um Barrabás numa cela,
E por mais que ele fosse um bandido, alguém ruim, ele sabia que ele ia morrer. E muito provavelmente Barrabás já viu outras crucificações de outras pessoas. Então ele imaginava o quanto doía aquilo ali. E eu fiquei imaginando ele na cela lá fechada, esperando a hora que ele ia morrer, esperando a hora que alguém ia bater na porta e dizer: Barrabás, chegou a tua hora, tu vai ser crucificado agora. Chegou a tua hora. E aí eu imaginei, eu conversando com minha mãe sobre a mensagem, minha mãe falou que antigamente passava um programa na televisão que o nome era Corredor da Morte, que era ficava muito bandido assim esperando o dia de morrer e mostrava a última refeição dele, as últimas visitas dele, até mostrar ele num corredor para chegar o dia dele morrer. E não tinha um pior bandido no mundo que não chorasse nesse caminho, não chorasse até chegar a hora da sua morte. E aí eu comecei a imaginar Barrabás, que chegou tirando onda, zombando, que era bandido mesmo e pronto. E aí ele lá, sabendo que ia morrer, imagina a tristeza dele agora assim, tá chegando a hora, tá chegando a hora. E ele lá, esperando só a hora de alguém chamar ele, e ele escutando assim, uns passos, tá chegando a direção, tá chegando minha hora, tá chegando a minha hora. E de repente alguém bate na porta dele, abre, e ele chegou a hora, e o carcereiro respondeu ele assim: não, tu tá liberto. Liberto por quê? Eu também não sei, não. Mas teve um cara ali que foi no teu lugar. E aí eu percebi que eu era exatamente Barrabás. Barrabás merecia morrer. Ele sabia que ele ia morrer. Ele sabia que ele não merecia que alguém morresse no lugar dele. Mas alguém bateu na porta assim: Barrabás, você não vai ser o que vai ser morto. Alguém pagou no teu lugar. E é exatamente isso a graça. Foi exatamente isso que Jesus fez com a gente. Era o meu lugar e era o seu lugar. Mas Jesus foi no nosso lugar. E aí, eu li uma história essa semana que dizia que uma igreja tinha um pastor e ele estava ministrando a palavra assim, normalmente, como a gente está fazendo aqui agora. E aí, no momento, tipo, um momento a sós com Deus, ele pediu para a igreja se ajoelhar. E a igreja se ajoelhou. E aí ele pediu, falou de motivo de oração, o pessoal começou a orar. E aí, quando acabou o culto, ele encerrou o culto, falou normal, encerrou o culto. Aí, uma das pessoas que estava naquele momento de oração era um juiz e um ex-assaltante do lado dele. E aí o pastor falou normal, quando acabou o culto, o juiz veio falar com ele. Aí eu disse: pastor, o senhor viu quem estava do meu lado? Aí o pastor respondeu ao juiz: vi, não um ex-assaltante? Aí o juiz fez: sim, eu condenei ele por 7 anos. Aí o juiz falou assim: que maravilhosa graça, né? Olha. Aí o pastor: sim, que maravilhosa graça. Aí o juiz perguntou: mas pastor, você está se referindo de quem? Aí o pastor disse: lógico que do assaltante. Aí ele fez: não, pastor, eu estou se referindo de mim. Porque eu era formado, eu batalhei para ser um advogado, depois eu batalhei, eu me tornei juiz, e eu me achava bom o suficiente. Eu me achava muito bom. Aquele assaltante não. Ele sabia que precisava da graça. Eu não. Eu já era bom. E o juiz virou e disse ao pastor assim: muitas pessoas vão perder o céu e vão perder a graça, porque se acham bom demais. A gente não é nada mais, nada menos do que Barrabás. E Jesus tomou o nosso lugar. Romanos, versículo 3, capítulo 24, diz assim: mas por sua graça, sem exigir nada em troca, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo. Por sua graça, sem exigir que a gente ame Ele nos ama incondicionalmente. Então, assim, a graça não é só para quem está fora. A graça é para mim, a graça é para você. Porque a gente é tão sujo quanto eles. A gente é tão ruim quanto Barrabás. A gente precisa tanto de um Salvador como Barrabás precisou. E a Bíblia não fala se Barrabás entendeu a graça naquele momento. Se ele entendeu o que aconteceu, a Bíblia não fala.
Provavelmente Barrabás saiu tirando onda, dizendo, botaram no meu lugar, não estou nem aí. Mas eu acho assim, que se Barrabás, ele entendeu o que foi falado, o que aconteceu naquele dia com ele, de chegar na porta dele e bater. Eu acho que ele andando no corredor, ele cantaria mais ou menos assim. Quando a gente começa a entender quão ruim a gente entende a graça. Porque se a gente for muito bom, a gente não precisa de um Salvador. Mas quando a gente começa a se colocar no lugar de Barrabás, entender que a gente é tão ruim quanto ele, e que Jesus nos ama como amou ele, e que a gente não é a multidão na história. A gente é Barrabás. Era o lugar de Barrabás. Quem merecia era Barrabás. Jesus não merecia. Quem merecia era eu e você, um castigo. Mas Jesus tomou o nosso lugar. E quando a gente entende como a gente é ruim, a gente entende a graça e a gente entende o amor de Deus. E quando a gente entende a graça, a gente tem mudança de comportamento. Porque na graça não é um voucher para a gente viver uma vida de pecaminosa e sair pecando por aí, porque a gente sabe que tem a graça. Porque a gente sabe que Ele vai perdoar. Se eu errar hoje, Ele perdoa amanhã. Quando a gente entende a graça e a gente vê o amor de Deus, o amor de Jesus que se entregou na cruz pela gente, a gente não tem nem vontade mais de pecar. Porque a gente olha para um sacrifício daquele e diz assim, não tem porquê. Mas às vezes, no meio do nosso sofrimento, a gente esquece desse amor que é capaz de entregar a sua vida pela gente. Acho que dos últimos 2 meses para cá, eu passei por momentos muito ruins. E eu não sou uma pessoa de estar falando que eu estou passando um momento difícil. Não, eu fico no meu canto. Só que chegou um dia que chegou ao extremo. E aí eu chorei muito dentro de casa, desesperadamente. Eu chorava desesperadamente. E eu disse, mãe, Deus não vê. Tudo dá errado, Deus não vê. Eu disse, Deus não me ama, não. E aí eu tentei resolver uma vez, não consegui. Voltei para casa e disse, está vendo, manhã? Deus não me ama, não. E aí eu fui de novo, não consegui de novo. E eu disse, está vendo? E eu fui pela 3ª vez, não consegui. E todas as vezes que eu ia e aparecia uma esperança, eu ia e dava errado de novo. E eu chorava muito em casa, chorava toda hora, eu chorava. E aí eu lembro que, da última vez que eu fui, a pessoa que resolveu comigo falou assim, meu Deus, isso aqui nunca aconteceu. Você é abençoada, pode ir, Deus te abençoou. E aquilo veio para mim e disse assim, isso aqui era para eu estar dizendo para ela. Não era para eu estar escutando dela isso. E aí eu precisei voltar e ela falou assim para mim, que sorte, hein? Ah, isso não foi sorte, não. Foi Deus. A gente não merece a graça do Senhor. Mas é incrível como a gente, mesmo sem se merecer, Ele nos abençoa todos os dias. Ele te abençoa todos os dias. Ele protege tua casa, protege tua família. Você não merece.
mas Ele cuida de todos os teus dias. Você não merece, mas você está aqui hoje. Isso é a graça, isso é Jesus, que toma o meu e o teu lugar, sem exigir que você o ame Ele de volta, só porque Ele te ama. Então, se essa história de Barrabás não parece com a sua, ela é totalmente a minha. Quem era para ser condenado era eu. Mas por sua graça, por meio de Jesus Cristo, eu não fui. Era você, meu irmão. Eu não sei como Barrabás saiu de lá naquele dia. Não sei, não tem. A Bíblia não fala como ele saiu. Mas eu quero ser o Barrabás que agradece pelo sacrifício. Muda de vida. E entende que o Senhor me ama, independente das circunstâncias, independente do que eu estiver passando. E meu desejo essa noite é para que você também seja esse Barrabás. Que olhe para a sua vida e diga assim, que maravilhosa graça. Não porque alcançou alguém de fora, assim não. Porque me alcançou. Quando a gente entende quão suja a gente é, a gente entende a graça. E quando a gente entende a graça, a gente muda de comportamento. Eu quero sair daqui nessa noite com um Barrabás que agradece. E meu desejo é que você saia exatamente assim. Eu sei que o lugar é meu, mas pela graça, por Jesus, não fui eu. Eu queria chamar o Michel Louvor de novo para cantar essa música de novo. E eu queria pedir você ficar de pé. E eu queria que você cantasse essa música, se sentindo Barrabás dessa vez. Se você nunca olhou para essa música assim, eu queria que você cantasse assim. Logo eu. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação.
Antes de a gente cantar o refrão de novo, eu queria que você percebesse quão ruim você é. Sem ser na igreja, sem ser a aparência, sem ser o que você mostra. Quem você é de verdade, você sabe que você é. Não precisa ninguém apontar para você, você sabe quem você é de verdade. Eu queria que você percebesse isso. Porque quando eu comecei a estudar, o Senhor me fez perceber o quão merecedor eu era desse amor. Me mostrou meus erros, meus pecados. Peço para o Senhor fazer isso para você nessa noite. Mostrar os seus erros, os seus pecados, os seus defeitos. Que você vai ver que assim como eu, você tem muitos. E todo dia a gente dá incontáveis motivos para Deus deixar de nos amar. E nenhum deles é suficiente. Ele continua nos amando. E o nome disso é graça. Eu não mereço, mas Ele me ama e me abençoa todos os dias. Você não merece, mas o Senhor te ama e te abençoa todos os dias. Isso é graça. E depois que você perceber quão ruim, quão pecador e quão Barrabás você é, você vai cantar esse refrão diferente. Porque você vai dizer assim: eu tenho tudo isso de defeito. E logo eu sem eu amar, logo eu sem eu escolher, logo eu sem eu abençoar. Não é quando você olhar para o que Deus fez na vida do seu irmão, não. É quando você olhar quem você é, que você vai entender e cantar esse refrão diferente. Que possamos ser o Barrabás que agradece pelo sacrifício e muda de vida. Amém? Que nessa noite Deus nos abençoe.